Apesar do Ministério da Saúde insistir nessa audiência pública para decidir sobre a vacinação de crianças, o grupo de especialistas que o governo quer ouvir já se manifestou a favor disso. Na última sexta-feira, por exemplo, a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 se reuniu novamente para tratar o tema e reafirmou essa posição baseando-se em questões técnicas. A gente segue falando da vacinação para crianças. Vamos conversar com o infectologista Marco Aurélio Safadi. Ele é o presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, bom dia. Muito bom recebê-lo aqui na CNN neste domingo. Obrigada por estar aqui com a gente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês nesse domingo. Doutor, como o senhor avalia esse momento de audiência pública, de discussão e a necessidade de celeridade no início da vacinação de crianças? Luciana, eu enxergo da seguinte forma, né? Eu entendo como pediatra e dentro da experiência que nós temos em relação ao manejo dessa doença, que a despeito dela, de fato, ser uma doença menos grave nas crianças do que é nos adultos, isso está longe de significar que não haja uma carga importante para as nossas crianças, está longe de ser algo negligenciável para esse grupo etário. Há dados inquestionáveis que mostram que a doença, infelizmente, hospitaliza um número significativo de crianças deste grupo etário e, infelizmente, vitima um grupo significativo de crianças deste grupo etário. A gente até comparou a carga dessa doença em relação a outras doenças que fazem parte do calendário de vacinação. E, Luciana, nenhuma doença hoje no Brasil acomete tantas crianças de forma grave como a Covid-19. Nenhuma outra doença passível de prevenção por vacinas vitimou tantas crianças brasileiras como a Covid-19. Então, nós entendemos que é, sim, prioritária a vacinação desse grupo etário. Conforme você corretamente colocou, já há um posicionamento da Anvisa nesse sentido, já há um posicionamento da Câmara Técnica Assessora de Imunizações. Então, é de fato muito difícil compreender a necessidade, né, de aguardar uma audiência pública. Mas eu vou fazer aqui uma sugestão, Luciana, que talvez ajude, né, aqueles que estão pedindo essa audiência pública, entender o que a população pensa sobre a vacinação de crianças. Basta que a gente olhe qual é a cobertura da vacinação em adolescentes no nosso país hoje, né? Assim que a vacina foi colocada disponível para o grupo de adolescentes, nós temos em alguns locais, como por exemplo aqui em São Paulo, virtualmente 100% dos adolescentes já vacinados, pelo menos com a primeira dose. Então, não há nenhuma dúvida que a população brasileira quer a vacina para os seus filhos, ela é importante. Aqueles que eventualmente não se sentirem ainda seguros em utilizar a vacina, a gente respeita essa posição, mas isso em absoluto pode significar o atraso, né, da oferta da vacina àqueles que precisam dela, crianças que fazem parte de grupos de risco, crianças que precisam ser protegidas, particularmente num momento como esse, Luciana, da chegada de uma variante mais transmissível que em outros países já tem demonstrado uma carga importante na população de crianças. Doutor, a posição da Câmara Técnica já tinha sido divulgada, né? Já era clara de que vocês eram a favor da vacinação em crianças dessa faixa etária de 5 a 11 anos. Aí ontem vocês reafirmaram isso, soltando uma nota, então, a favor dessa medida. Vocês já encaminharam isso para o Ministério da Saúde? O Ministério já tem essa posição de vocês? Além disso, já tem a posição da Anvisa, que é o órgão competente para isso, para fazer essa avaliação. E aí a gente fica na dúvida, né? O que falta esclarecer para que isso aconteça de fato, né? Para que a vacinação de crianças seja organizada, o cronograma seja incluído no PNI. Você está correta. Essas informações já estão disponíveis a quem de direito. A Anvisa já se posicionou, né, oficialmente. A Câmara Técnica Assessora de Imunizações também já se posicionou oficialmente. Esse entendimento por parte de todas as sociedades científicas, repito, de todas as sociedades científicas que participam desse assessoramento,
uníssona, né? Todos eles entendem que, de maneira clara, há sim a necessidade de estendermos o benefício da população também às nossas crianças. Doutor, eu queria saber um pouquinho do cronograma de vacinação. Como que deve ser o cronograma de vacinação para as crianças quando ele for implementado, e a gente espera que seja em breve? O senhor até poderia me dizer quando que o senhor espera que seja implementado esse cronograma de vacinação? Deve começar por quem? Por idade, por crianças de faixa etária ou por questões de risco? Bom, estas, Luciana, são decisões programáticas, né? E elas vão obedecer um pouco à disponibilidade do produto. Aqui eu lembro, Luciana, que a vacina da Pfizer, que é indicada para esse grupo etário, de crianças de 5 a 11 anos, não é a mesma apresentação da vacina que é utilizada nos adolescentes e nos adultos. Portanto, não adianta a gente imaginar que dia X a decisão é tomada, a vacina não está aqui no país ainda. Então, existe a necessidade de uma negociação com o laboratório para aquisição dessas doses, implementação e distribuição das doses no país, treinamento dos profissionais de saúde que irão aplicar e depois definição das prioridades, né? Então, se o estoque que chegar não for aquele que consiga contemplar toda a população, vai me parecer perfeitamente razoável que se priorizem, a exemplo do que foi feito nos outros grupos etários, tanto de adultos como de adolescentes, aquele grupo de crianças que faz parte das situações de risco, né? Então, crianças com problemas cardíacos, crianças com problemas pulmonares, crianças com problemas neurológicos, crianças com problemas mentais, aqueles que a gente sabe que são de maior risco para as complicações da doença. E, a partir daí, diminuindo o grupo etário. Assim foi feito nas demais idades e creio que seja o mais sensato para se iniciar nesse grupo de 5 a 11 anos de idade. Doutor, você falou da necessidade desse treinamento dos profissionais que vão aplicar a vacinação, a vacina em crianças. Por que esse treinamento? O que inclui isso? Não, é só, vamos dizer, orientação, que é uma vacina que tem uma apresentação diferente, tem uma concentração diferente, tem uma dosagem diferente para ser aplicada. Então, você quando tomou a sua vacina da Pfizer, o adulto, o adolescente, ele tomou 0,3 ml, por exemplo. As crianças vão tomar 0,2 ml. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, né, nas salas de vacinação, para a gente evitar erros programáticos, etc. Esse é um passo que faz parte do treinamento que já aconteceu nas demais etapas e que seguramente deve acontecer, mas isso é algo rápido, é algo célere, né? E eu acho que esse é o ponto principal que tem nos incomodado. Eu acho que esse atraso na tomada de decisões, ele tem um risco, né? Ele tem um preço, vamos dizer assim, e a gente entende que as necessidades técnicas já estão na mesa, né? Já há elementos para que se possa decidir em relação a isso. Doutor, eu quero continuar aqui prestando um serviço, inclusive para os pais e mães que estão nos assistindo nesse momento, sobre a confiança que a gente deve ter no nosso Programa Nacional de Imunização, na expertise dos nossos profissionais. Então, o senhor está falando aí que é uma dosagem diferente, que vai haver um treinamento, mas os pais podem confiar nessa expertise do nosso PNI, né? Sem dúvida, Luciana, eu acho que o Programa Nacional de Imunizações, né, ele tem se notabilizado ao longo das últimas décadas por ser um programa admirado por vários países. A gente, inclusive, demonstrou isso durante a campanha da Covid-19. Assim que as vacinas chegaram ao país, elas foram administradas num tempo que poucos países conseguiram, né, da mesma forma que o Brasil. O que, entre aspas, atrasou o nosso programa foi a chegada das doses de vacina, mas assim que elas chegaram aqui ao país, elas foram administradas de uma forma muito exitosa. Esse êxito, Luciana, eu destaco até no que diz respeito à chegada da própria variante Delta aqui no país. Você vai se lembrar que quando ela chegou aqui no país, criou-se uma expectativa de que pudéssemos ter uma recrudescência da doença, um retorno do aumento do número de casos, e seguramente esse não foi, obviamente, o único, mas um dos principais fatores que permitiu que a Delta não assumisse as mesmas proporções aqui no Brasil que assumiu em outros locais,
foi a aceleração do processo de vacinação que a gente viveu naquele momento. Claro, junto com outros fatores, como o percentual de pessoas que já tinham se infectado, mas de forma muito clara, a aceleração da vacinação e de uma vacinação recente à época, em grande número de pessoas, foi seguramente um fator muito importante para ter freado o avanço da Delta aqui no nosso país e ter protegido a nossa população das formas graves de doença. Esse tem sido, como eu tenho destacado sempre, Luciana, o papel precípio das vacinas, que é proteger das formas graves. É isso que a população tem que entender, que a gente espera das vacinas nesse momento. Essas vacinas de Covid têm como principal papel nos proteger das formas graves da doença. Doutor, o senhor como representante, né, um dos representantes da Sociedade Brasileira de Pediatria, acredita na possibilidade da vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos não entrar no PNI? E qual que é a consequência que isso pode ter para a nossa vacinação e para o combate da doença, né, como um todo? Sinceramente, não acredito, Luciana. Eu não consigo imaginar isso, né? Por mais que haja obstáculos, e eles existem, né? A gente tem visto esses obstáculos surgirem. Eu tenho certeza que eles não irão ter sucesso, né? E eu pauto a minha fala exatamente no que a gente viveu até agora nesse país e em outros países em relação ao que a vacina proporciona. A própria adesão da nossa população à vacinação dos adolescentes já mostra de forma muito clara, na minha opinião, aquilo que, vamos dizer, o Ministério está querendo ouvir. Se ele quer saber o que a população pensa sobre a vacinação das crianças, basta que olhe a adesão que tivemos da vacinação nos adolescentes e o que isso representou, né, em termos de prevenção de casos, de prevenção de hospitalizações e de prevenção de mortes. Eu acho que essa resposta já existe, ela já é muito clara. Eu acho que insistir nesse tipo de cenário para uma decisão não me parece algo sensato. Me parece perfeitamente louvável ouvir a população, entender o que ela pensa, mas retardar o acesso da população ao benefício da vacina é, na minha opinião, incompreensível. Doutor, durante muitas vezes muito tempo, a gente viu as decisões ou as discussões técnicas contaminadas por questões ideológicas. A gente está vendo essa discussão agora com a vacinação de crianças e a vacina da Pfizer, mas daqui a pouco nós teremos a aprovação da Anvisa, provavelmente, da dose da Coronavac para crianças. Então, já queria que o senhor dissesse também qual é a diferença entre as duas e como os pais já devem entender quando entrar também a Coronavac nesse programa nacional de imunização. Muito bem lembrado, Luciana. Esse é um ponto muito importante e você está perfeitamente correta. Já há países, inclusive vizinhos aqui ao Brasil, que já iniciaram a vacinação de crianças tão jovens quanto 3 anos de idade. E a vacina que está sendo utilizada nesse grupo etário é a vacina inativada, tanto a Coronavac como a da Sinopharm. E são vacinas muito parecidas, mas que têm em comum a tecnologia, que é uma tecnologia de inativação do vírus. São as vacinas inativadas. Uma plataforma já conhecida há muitas décadas e utilizada em diversas vacinas, e com um perfil de segurança bastante conhecido. Foi isso que permitiu que essas vacinas também fossem utilizadas na população pediátrica de forma, vamos dizer, precoce. Já se utiliza há muito tempo na Ásia e mais recentemente aqui na América do Sul. Então, Chile, Argentina, Colômbia, vários países já iniciaram aqui a vacinação a partir dos 3 anos de idade e nós entendemos que essa também é algo perfeitamente possível aqui no nosso país. O que nós tivemos acesso é que o Instituto Butantan já submeteu junto à Anvisa a análise do seu dossiê para que a Anvisa emita um parecer em relação a essa possibilidade e nós imaginamos, à luz das evidências atuais, que também haverá um parecer provavelmente favorável à utilização da vacina nesse grupo etário. A gente passaria a contar com 2 vacinas para as crianças, né? E contar com uma vacina já a partir dos 3 anos de idade, que também ofereceria, no meu entender, um ganho, né, em termos de possibilidade de prevenção, como disse,
particularmente, Luciana, num momento como esse, né, de chegada de uma variante que é já sabidamente mais transmissível, que vai se espalhar com mais facilidade, e como a gente está vendo em outros países, os grupos não vacinados acabam sendo um alvo muito frágil dessa nova variante, e esse é o caso das crianças, que ainda não puderam receber a proteção que as vacinas oferecem contra as complicações da doença. Tá certo, a gente conversou com o infectologista Marco Aurélio Safadi, ele é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, falando sobre a situação da vacinação em crianças de 5 a 11 anos, vacinação contra a Covid-19 e também sobre esse parecer favorável da Câmara Técnica à vacinação de crianças. Muito obrigada, doutor, e até uma próxima. Muito obrigado, um prazer estar com vocês e com quem nos acompanharam aqui. Bom domingo a todos. Obrigada, doutor.